Diga para mim, tempo favorável. Tem alguém do seu lado aí para você repetir para ele? Diz, o tempo está favorável. Fala para ele, o tempo está favorável. Para dizer aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, e eles pastarão nos caminhos, em todos os lugares altos terão seu pastos. E farei de todos os montes um caminho, e as minhas veredas serão exultadas ou exaltadas. Exultai, ó céus, e alegre-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Quem está do seu lado aí, olha bem para ele. Olhou bem para ele, fala para ele, você está gravado na palma da mão de Deus. Não, você tem que melhorar esse negócio aí, irmãos. Eu acho que está fraco, está pouco. Tem que melhorar. Para quem está do seu lado aí, fala forte, fala grosso, fala alto. Fala para ele, você está gravado na palma da mão de Deus. Agora para quem está atrás aí, fala a mesma coisa. Para quem está atrás, quem está na frente, escolhe um aí e fale para ele. Fale para ele, glória a Deus. Quantos estão gravados aqui na palma da mão de Deus, irmãos? Glória a Jesus. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão fora de ti. Porque nos teus desertos, nos teus lugares solitários, nas tuas terras destruídas, tu verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. E dirás no teu coração, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e esses estavam, e onde estavam? Assim diz o Senhor, eis que levantarei a mão glória a Deus. Todos juntos. E os seis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberão que eu, o Senhor, sou o Senhor, né? E que os que confiam em mim jamais serão confundidos. Quem diz o amém? Glória a Deus. Pai, te damos graça pela palavra e pedimos a sua ajuda para a compreensão gloriosa no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez, ser conosco é o que pedimos. Toma assento no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero ser simples na noite desse dia e eu quero aqui falar sobre uma questão simples,
simples, simples, simples, simples, mas importante para os dias de hoje. Importante para os dias de hoje. Eu quero falar duas coisas aqui. Por que nós estamos escritos na palma da mão de Deus? Qual é o objetivo de Deus escrever-nos na palma das suas mãos? Existe uma questão simples, mas profunda que eu preciso aqui lhes falar. Os motivos pelos quais Deus te escreveria o seu nome na palma da sua mão. Eu vou trazer alguns elementos triviais aqui, cotidiano nosso, para que a gente possa compreender. E dentro disso também eu preciso lembrar aos senhores que o cerne do texto aqui, o desejo do escritor aqui, é mostrar sobre a memória de Deus. Falar sobre a memória de Deus. Então, eu quero mais uma vez aqui sintetizar de forma clara aos irmãos que você está gravado na palma da mão de Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Eu estou gravado na palma da mão de Deus. Mais uma vez, só para ficar gravado mesmo. Eu estou gravado na palma da mão de Deus. Pronto, agora profetiza para quem está do seu lado aí, de olho aberto mesmo, profetiza para ele, você está gravado na palma da mão de Deus. Muito bem. Nos dias atuais, não está sendo mais comum a gente usar a mão como bloco de anotação. Eu sei que o livro do profeta Isaías, ele está escrito ali cerca de 757 a.C., até 800 e alguma coisinha. Ele está bem composto nessa época. E esse é o profeta que é o homem das visões. É o homem que tem visões muito ampliadas para a sua época. É o único profeta, é ele quem abre o livro das seções dos profetas, os profetas maiores e os profetas menores, os 16 livros, embora que Jeremias escreve 2 obras, o próprio livro de Jeremias e Lamentações, mas dos 16 livros proféticos, ele é o que inicia, e é o único dos profetas que tem a visão do Senhor Jesus. É o único profeta que viu gloriosamente a Jesus, ou a sua visão de Jesus. Eu sei que a sua época, talvez, também não era como o dia de hoje. Mas eu vou recobrar aqui um tempinho atrás, um pequeno momento atrás, onde nós fazíamos anotações em palma das mãos. Nos dias de hoje, por que não se usa mais? Nos dias de hoje todo mundo está com o celular na mão, então abre o bloco de nota ou vai pelo WhatsApp, alguém cria um grupo de WhatsApp consigo mesmo e os lembretes principais manda para o seu próprio WhatsApp. Outros têm um calendário, no calendário ele, trabalhando com esse calendário, coloca ali algumas anotações, e essas anotações que ele coloca ali, fazendo com que um lembrete, um sinal, sei lá, um sinal sonoro, alguma coisa, o lembre que em 10 minutos, em 20 minutos, em 1 hora antes de algum evento, alguma situação, alguma coisa que ele marcou. Esse é um ponto. Segundo, nós também usamos outros meios, como papel, como caneta, que está em baixa, não é? Que está bem em baixa, poucas pessoas hoje que usam um papel e a caneta, mas também é um recurso que nós estamos deixando de usar, mas ele ainda está presente com a gente. A gente ainda usa uma prancheta lá na porta, por mais que seja feia, mas a gente ainda usa uma prancheta, por mais que seja uma visão não tão boa, mas a gente ainda usa um caderninho, uma brochura, alguma coisa para a gente fazer anotação. Mas se vocês recobrarem um tempinho atrás, pouco tempo atrás, os irmãos vão perceber pessoas que estão andando num caminho e, de repente, passando num corredor como esse daqui, a pessoa é parada, ela olha, opa, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que atuar aqui. Quando não dá isso, quando ela pensa que não, ela olha de novo, opa, eu tenho que fazer isso daqui. Enquanto ela não opera, enquanto ela não faz aquela situação pelo qual está ali, inscrito na sua mão, ela não dá paz para seus olhos. Ela não vai dormir antes de resolver aquela situação, ela não vai tomar um banho antes de resolver aquela situação, ela não vai ir para outro lugar sem resolver aquela situação. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai resolver aquela situação. Então, quando o termo usa essa expressão, gravados na palma da mão, esse texto ele é um texto de muita propriedade da celeridade com que Deus resolve agir, com que Deus resolve trabalhar para conosco. Se nós estamos inseridos, escritos
na palma da mão de Deus, é impossível nós não desfrutarmos da visão de Deus, da urgência de Deus e da causa de Deus, ou da ação de Deus. É impossível nós não desfrutarmos disso, porque se Ele está olhando para a sua mão, isso é morfológico, nessa linguagem é morfológico, Deus não tem mão, é morfológico. Quando Deus está olhando para a sua mão e vê o seu nome gravado ali, é impossível Ele não agir antes de qualquer outra coisa. Então deixa eu liberar a primeira palavra aqui profética da mão de Deus. Não termina esse dia aqui sem que Deus lembre da sua causa. Eu vou repetir porque acho que você não entendeu a profecia aqui. Não termina este dia aqui sem antes Deus resolver a sua causa. Você não vai chegar na sua casa hoje sem essa situação estar resolvida. Mas por que, pastor, o senhor fala com fé? Eu falo com fé, crendo que Deus está aqui nessas palavras. Você não vai dormir hoje sem que Deus resolva primeiro a sua causa. A resposta vai chegar antes de você dormir, porque Deus tem pressa para agir nessa situação. Eu falo por fé e falo por profecia. Pelo Espírito da profecia na noite desse dia, Deus vai resolver essa causa. Quando o profeta, ele está inserido nesse contexto de gravar nas mãos, e ele está dizendo essas palavras, os irmãos vão perceber que ora está na letra maiúscula, ora está na letra minúscula, ora ele usa o termo assim diz o Senhor, ora ele diz o termo diz Deus, para poder mostrar que a visão de Deus e a visão dele está muito correlacionada, está muito intrínseca uma à outra, está muito misturada uma com a outra. Ele conhece o Deus que ele está falando e o próprio Deus que ele conhece está falando também. Então por isso que ora está na letra maiúscula, outra hora está na letra minúscula, mas é simplesmente para sintetizar uma visão bem unida, bem coerente, bem intrínseca, né? Está bem misturadinho, bem juntinho essas visões. O profeta, ele usa vários termos aqui para poder elucidar esse contato de Deus para conosco e porque Deus jamais esqueceria de nós. Ele está querendo mostrar, o desejo do profeta aqui é mostrar que nós não seremos esquecidos por Deus. Se porventura você entrou aqui com qualquer outra visão, com qualquer outra palavra, pensando que Deus vai te esquecer, o meu objetivo aqui nesta noite, nesses minutos aqui, é derrubar por terra essa sua visão, porque Deus não se esquece de você. Não há possibilidade de Deus esquecer de você. Separei aqui algumas razões pelas quais nós, como homens, poderíamos esquecer de alguma coisa. Não é? Nós sofremos de lapso temporal o tempo inteiro. Dado o estresse, eu já disse aqui na doutrina passada, ou retrasada alguma coisa, eu disse que nós temos lapso temporal sempre em vez por conta da nossa atividade, a síndrome do pensamento acelerado. Lembra os irmãos? Há 2 doutrinas atrás que eu falei isso com os irmãos aqui. Nós temos uma síndrome de pensamento acelerado. Toda hora a gente quer estar à frente da nossa era, estar à frente do nosso tempo, estar à frente do nosso dia. A gente vive colocando na nossa cabeça o pensamento acelerado. A pessoa não terminou de falar, a gente já está querendo completar a frase. A gente nem ouvimos a ligação terminar, ou o áudio terminar, a gente já quer dar por concluído aquela situação e já resolvido também. Outros sim. A gente hoje, por conta de ferramentas tecnológicas, nós estamos sendo empurrados para sermos acelerados, não é? Um TikTok, por exemplo, de 30 segundos, está empurrando muita gente. Tem gente que já não tem mais suficiência para a paciência em assistir, ouvir 30 segundos mais de TikTok. TikTok, que era uma ferramenta muito rápida, agora é muito lenta para ele. Mas por que se tornou tão lenta para ele? Porque ele está num caos de aceleração altíssimo, não é? Ele está tão alto na sua aceleração, nos seus pensamentos, que nem mais 30 segundos para ele é tão forte. Então, se fosse pelas zonas comerciais, que antes era 30 segundos, para ele é muito tempo. Agora ele quer resolver as coisas rápido. Se desse 1 segundo era maravilhoso. Tem pessoas que não conseguem ouvir o áudio de um WhatsApp, por exemplo, se exceder 1 minuto. Eu tenho companheiros que não ouvem. Se você mandar um áudio para ele de 1 minuto e 1 segundo, ele não vai ouvir o seu áudio. Ele não consegue ouvir mais o seu áudio. Está precisando de tomar um topiramato,
uma sertralina, está precisando de tomar uma maracujina, está precisando de tomar alguma coisa, um cloridato de fluoxetina, está precisando de tomar alguma coisa para poder arrefecer a sua temperatura cerebral, para poder diminuir um pouquinho do seu pensamento. Mas veja, esse é um dos motivos pelos quais nós podemos esquecer. O lapso temporal, a gente entra a porta dentro da igreja, eu vou só relembrar o que eu já disse aqui aos irmãos. A gente passa pela porta, passa por aquela porta, senta no banco e logo vem o pensamento: será que eu fechei o carro? Será que eu travei o carro? Aí o que a pessoa faz? Levanta e vai lá: não, eu fechei o carro sim. Mas foi tão rápido ele fechar o carro que ele não prestou atenção que ele fechou o carro. As irmãs vêm para o culto e aí faz uma perguntinha: será que eu desliguei o ferro? Será que eu desliguei a panela? O forno? O fogo? Então a síndrome do pensamento acelerado traz o lapso temporal. Uma pequena falta de memória, um pequeno esquecimento. Isso é dado à tecnologia que se está instalado hoje e os tantos estresses que nós estamos vivendo. Então por conta disso, a gente está perdendo a memória temporariamente. Esse é um ponto de se esquecer. Porém, é comum alguém puxar dentro do seu subconsciente: será que eu fechei o carro? Ah, fechei sim, eu lembro que apertei o controle. E traz paz, traz calma para o seu coração e está resolvido. Será que eu desliguei a panela? Ah, desliguei sim. Inclusive eu apaguei até a luz da cozinha, apaguei a luz da casa, fechei a porta. Ele rapidamente busca no seu subconsciente e rapidamente já traz informação e está resolvido. É lapso temporal, é uma coisa muito rápida, muito momentânea, ele consegue resolver. Agora, existem fatores, tanto neurológicos, tanto os espirituais como os naturais, que pode fazer com que eu esqueça. Eu separei aqui para os irmãos. Em relação à memória, até hoje é pregado, e nós sabemos que não existe espaço no saber. Saber não ocupa espaço, perdão. Quanto mais se sabe, melhor é. Saber não ocupa espaço. Ah, eu sei 10 coisas, pastor. Isso não ocupa espaço. Você pode saber 20. Não há problema nenhum. A execução é que fica contornada ou transtornada. Se eu sei 10 coisas e eu vou fazer as 10 coisas, eu preciso fazer uma por vez. Porque a execução ela permite apenas uma coisa por vez. No caso das mulheres, elas conseguem fazer mais coisas do que os homens. Glória a Deus. Amém? As mulheres conseguem fazer 3, 4 coisas e os homens não conseguem. Isso é glória para as mulheres. Amém ou não amém? As irmãs estão felizes por saber que vocês conseguem fazer? Glória a Deus. Agora os homens não conseguem, então lamento, mas os homens não conseguem. Os homens ou eles fazem a comida ou eles lavam a louça. Ou eles lavam a louça ou eles lavam a roupa. Não dá para fazer as duas coisas juntas. As mulheres não, a mulher vira no serelepe e faz tudo junto. Vai, lava a louça, a roupa, comida e tal. É por isso que de vez em quando queima arroz, de vez em quando queima a roupa, de vez em quando... É por isso que dá umas confusõezinhas, porque faz muita coisa ao mesmo tempo. Mas elas têm essa capacidade e nós não, tá certo? Mas um fator que é preciso ser relevante é que a nossa memória, ela é limitada. Ao mesmo tempo que ela pode ser preenchida com várias informações, ela é limitada. Você pode colidir a sua memória com uma facilidade muito grande, não é? Você pode ter uma psicose, você pode ter uma rápida psicose por conta que você está saturando a sua memória. Veja, a memória é trabalhada gradativamente. Pastor, por que eu leio a Bíblia e eu esqueço? Porque você leu uma vez só. Você precisa de ler, você precisa de falar, você precisa de ensinar, você precisa de instruir, você precisa de passar lá dentro do seu cérebro com essa informação pelo menos 7 vezes para que ela fique consolidada lá. Se ela não ficar consolidada lá, jamais você vai lembrar. Agora não fique preocupado também com isso, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas na hora certa. Aliás, tem até um texto, deixa eu ver aqui se é Lucas capítulo 12, porque essa informação aqui ela não pode ficar, ela não pode passar para frente sem uma boa reflexão, não. Veja para mim aí Lucas capítulo 12, versículo de número 11. Os irmãos podem ficar tranquilos, porque mesmo que eu não gravar todo o processo bíblico, todos os textos bíblicos, né, 1189 capítulos, mesmo que eu não gravar tudo isso, 31.705 versículos, mesmo que eu não gravar todos eles, fica tranquilo. Porque se você ler, o Espírito Santo vos fará lembrar na hora necessária. Lucas capítulo número 12, versículo número 11 e versículo número 12. Veja o que vai acontecer aí. Repitam aí, leiam esse texto aí, por favor. Cadê o...
Amém? Porque na mesma hora ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. E uma das atribuições do Espírito Santo é consolar, ensinar e lembrar. Rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas, não é isso? Ele vai ensinar para a gente, vai nos informar e vai nos lembrar. Vai lembrar de quê? Se você não ler, não tem do que ele ser lembrado. Amém ou não amém, irmãos? Então primeiro lê para poder você ser lembrado. Então leia, mesmo que você não grave, leia, para você ser lembrado pelo Espírito Santo. Quando você for submetido a governantes, reis, ou qualquer situação que acontecer, pode ficar tranquilo, o Espírito Santo vai fazer você lembrar e vai poder sair bem nesse lugar, porque o nome de Deus é glorificado. Primeiro leia. Por isso que eu falo aqui para os estudantes também. Os estudantes também não estudam para a prova, aí chega na hora da prova, amigo Espírito Santo, me ajuda aqui a tirar uma nota boa, né? Ó, pastor, estou confiando no milagre de Deus. Mas o milagre é no mundo sobrenatural, não é no mundo físico, não é? A gente precisa de crer no milagre para a vinda sobrenatural de Deus. Calma, para fazer uma provinha lá, você consegue estudar. Estuda que você vai bem na prova. Estamos entendidos, irmãos? Então, limitações da memória é um fato de eu esquecer. Desatenção, a gente não presta atenção na informação, ou o suficiente, né, na informação que a gente está recebendo, e a gente pode esquecer, provavelmente que esqueça. Não prestou atenção corretamente. Há uma desatenção, o déficit está altíssimo, não é? Está altíssimo. Esquece de tudo porque a atenção ela é disputada por um vento. Irmãos, os irmãos sabiam que um ventilador daquele dali tira a atenção de alguém? E com a desatenção que ele tem naquele ventilador, ele não absorve a mensagem que está sendo ministrada? Os irmãos sabiam que uma pessoa passando na sua frente tira a sua atenção? É muito bonito trabalhar naquelas sacadas onde tem aquela banda espelhada e você olha de cima para todos os carros passando na rua, e árvores se mexendo para lá, e árvores se mexendo para cá. Mas pode observar o que as empresas fazem. Que ela sabe dessa psicologia. Ela vai lá e coloca o colaborador de costa para aquela vidraça. Por que coloca de costa? Para ele não perder a atenção. Aí a gente vem para a igreja, e alguém do nosso lado, da nossa frente, atrás, ou que passa, ou que sobe, ou que desce, ou que grita, ou que chora, tira a nossa atenção. Logo, o hino que foi cantado, a palavra que foi pregada, o texto que foi lido, a mensagem que foi publicada, ele não consegue absorver. Por que não consegue absorver? Porque ele perdeu a atenção com alguém. Qual é a melhor forma, pastor, de eu absorver tudo do culto? Qual a melhor forma de absorver tudo do culto, meu irmão? Prestar atenção. Como é que eu presto atenção no culto? Pelo olho ou pelo ouvido? Então meus olhos podem estar fechados, irmão. Amém ou não amém? Meus olhos podem estar fechados. É melhor fechar o olho. É melhor você fechar o olhinho para você não ver coisas que vai tirar a atenção da palavra, a atenção do hino. Porque o seu culto ele vai ser memorizado pelo seu ouvir. Quanto mais você ouve, mais você recebe. Então, é melhor você fechar o olho. Tem coisas que a gente não pode ver, meu irmão. Porque se a gente vê, a gente perde a atenção no culto, perde a palavra. E a gente não quer perder a palavra. Quantos querem aqui absorver total a palavra? Todos os irmãos querem absorver total a palavra. Então, não pare para ver, pare para ouvir. Olha só, Romanos capítulo 10, versículo 17. Por gentileza, coloca aí para nós, Romanos 10, 17. Vamos ver quando vai habitar fé no seu coração. Quando é que o seu coração vai se encher de fé? Quando é que ele vai se encher de fé? Quando você vê ou quando você olha? 10, 17. De sorte que a fé vem pelo e o ouvir. Estimados irmãos, quando eu olho para alguém ou para alguma coisa, eu aprendo. Se olhar penetrantemente, eu aprendo. Mas você aprende muito mais quando você ouve. E a fé, diz o texto, aí Paulo está dizendo, Tércio escreveu a carta aos Romanos. Romanos 16, 22 diz que Tércio foi quem escreveu a carta. E ele escreve e está dizendo o seguinte: a fé vem pelo ouvir.
Então você pode entrar na igreja e pode fechar seus olhos. E quanto mais olhos fechados você tiver, mais você vai absorver da palavra de Deus. Você vai sair daqui tão cheio de fé, irmão, que seu carro estiver pro lado de fora lá, se tiver sem chave, você vai dar partida e vai embora. Como é que é, pastor? É, porque a fé está tão alta, tão grande, que eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas andarem sem gasolina, já vi pessoas andarem sem chave, só por causa da fé. Mas não me pergunte como foi que aconteceu, porque isso é milagre. Então não quero nem saber o que aconteceu, de jeito que acontecer. Mas que vai acontecer, vai, porque Deus tem prazer em fazer milagres. Então, desatenção, a falta de prática. Quando a gente não pratica uma coisa, olha, tudo que a gente estudou há 10 anos atrás, estudei há 10 anos atrás, não serve para o presente. Eu fiz uma faculdade de bacharel em teologia, ano 2002 a 2006. 2002 a 2006 já perdeu. Quando foi agora em 2018, eu voltei lá e fiz de novo. Fiz um modo livre, agora fiz um modo reconhecido pelo MEC. Voltei lá e fiz de novo. Por quê? Porque você se perde. Você estuda e deixa de estudar. Perde tudo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos faziam aqui a tabuada 100 vezes no caderno como castigo? Quantos já fizeram aqui a tabuada 100 vezes no caderno? Olha que maravilha. Oi? Com a régua na mão ainda, não é? O senhor não fez não, pastor Jefferson? Não fez a tabuada? Aí, alguém perguntava, depois que a gente fez 100 vezes a tabuada, alguém perguntava para nós, quanto é 9 vezes 9? Ai, que maravilha. A resposta já sai assim numa velocidade. Não sai ou não sai? 8 vezes 8. Se eu perguntar para um adolescente hoje que nunca fez a tabuada, me diz, deixa eu ver se tem muito adolescente aqui. Se perguntar para ele quanto que é 8 vezes 8, 7 vezes 7, eles vão falar assim, não sei. Não sei. Por que não sabe? Porque não faz a tabuada. Um exercício mental glorioso é fazer tabuada. Dá câimbra na mão, mas é glorioso. É glorioso. Por conta da prática, a falta de prática, a sua memória vai para o beleléu. Desculpa o termo chulo, mas vai embora. Por quê? Porque você não pratica. Se não pratica, não vai lembrar, meu irmão. Vai sumir, desaparecer. Se eu leio o Salmo 23, hoje, os 6 versículos, eu gravei e entendi, a palavra falou comigo. Se eu voltar a lê-lo só daqui 3 anos, 4 anos, eu não vou saber nem onde está escrito. Vai parecer novidade para mim. Será que estava na Bíblia mesmo? Porque eu desatensei, tive uma desatenção tão grande, tão longa, que a prática foi embora. Deixa eu perguntar aqui alguma coisa. Quem foi que trocou de profissão nos últimos 10 anos? Trocou de profissão nos últimos 10 anos? Eric, Dri, aí, trocaram de profissão. É provável, meu irmão. É provável que você vai ter uma dificuldadezinha se você quiser voltar a fazer o que você estava fazendo há 10 anos atrás. Você vai ter uma dificuldadezinha para você realizar. Eu trabalhava de motorista no centro de São Paulo, no miolo, na capital. Então era 400 quilômetros todo santo dia só na capital. Então viela, buraco, rua. Se você perguntasse para mim, para cima, para baixo, para o lado esquerdo, do lado direito, se você perguntasse para mim, eu ia te falar. Às vezes eu ia fazer uma entrega, eu deixava o carro ou moto, o que seja, numa rua e subia a pé para o outro. Alguém perguntava, por que você vai subir a pé? Porque está aqui atrás desse prédio aqui, a entrega que eu vou fazer. Se fosse outro, daria uma volta toda gigante para chegar, porque eu estou ali na prática. Aí esses dias eu fui, pensando que a cabeça ainda estava boa, na rodovia, entrei numa via lá, e a via toda a contramão. Falei, então essa aqui não dá, eu vou entrar na outra. Na outra também contramão. Eu vou entrar na outra então. Na outra também contramão. Falei pro preto, falei, não, desse jeito não dá. Estou entendendo mais nada desse negócio aqui. Tá tudo diferente. Mas é por quê? Quanto tempo que eu estou fora de lá? 20 anos fora do exercício no miolo de São Paulo? Então a mesma coisa vai acontecer com a gente na prática. A memória, se você não pratica, temos pessoas que trabalham na área de técnica de enfermagem, aprender até a cruzinha para poder aplicar a injeção, tal, tudo mais. Tem coisas que não esquece, mas tem coisas que já se esquece. Fala para mim o nome dos 208 ossos que você tem no corpo. Isso é técnica, não é? Não, eu sou técnico de enfermagem, mas já não lembra mais. Por quê? Não pratica, tá? Então isso é um fator que pode fazer com que você perca a sua memória. Segundo, a ansiedade
que é o excesso do futuro no presente, né? O estresse é muita tensão dentro do presente e algumas pessoas podem conviver com falta de memória por causa disso. Então tem que dar uma relaxada. A Bíblia diz lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, que Deus deseja, que o Deus quer que os homens tenham uma vida quieta e sossegada. Eu acho que vocês não entenderam o que eu disse aqui. Deus deseja que você tenha uma vida quieta e sossegada. Deus gosta de te ver, irmão, quietinho e sossegado. Relax. Relax. Deus gosta de ver você relax. Sim, Deus gosta de ver você sem. Porque Ele sabe que a sua memória está funcionando perfeitamente. Condições fisiológicas, por envelhecimento. A pessoa envelhece e acaba perdendo um pouquinho da memória. É tendenciosa a idade consumir um pouco da memória. Doenças neurológicas, como eu disse aqui há pouco. Doença neurológica é Alzheimer, Parkinson. Essas doenças podem provocar um esquecimento, sem falar aqui do texto 15, né, que é uma demência. Alguém pode ficar demente, mentecárpito e esquecer, né? Esquecer de coisas tremendas. E uma coisa gloriosa que os adolescentes nossos não têm, somente nós, os pouquinho mais antigos que temos, que é a falta de sono. Falta de dormir prejudica a sua cabeça. Oh glória! Mas se eu perguntar para os meus filhotinhos, minhas pedras preciosas, os meus bebês, se eu perguntar para eles, eles não vão ter essa dificuldade. Se eu perguntar aqui para algumas pessoas aqui, abaixo aí de 18 anos, eles não vão ter essa dificuldade. Deixa eu perguntar aqui, tem alguma mãe, algum pai aqui, que tem filho que dorme no mínimo 10 horas? Aí que maravilha. Esse seu filho não tem problema com memória. 10 horas de sono, meu irmão, é mais do que reparador, não é? É mais do que reparador. Agora é nós. E nós? O Wesley esse dia saiu daqui da igreja 4h30 da manhã, quando era 6 horas, precisava estar em Jundiaí. Wesley, você vai morrer desse jeito, homem de Deus. Dormindo 1 hora, não dá. Como é que faz? Nós temos que dar prioridade para a gente ter uma memória boa. Isso faz uma prejudicação na sua memória. Pastor, como é que eu supero isso? Fazendo tudo o contrário. Praticar, descansar, tornar a matéria, revisitar. Aí você melhora a sua memória. Então esses aqui são fatores que vai fazer com que você, homem de Deus, você, mulher de Deus, venha esquecer de alguma coisa. Um pouquinho de descuidado aqui, você esquece. E vamos verificar se Deus sofre desses ataques. Porque eu e você sofremos. Nós temos essas dificuldades. Mas vamos ver se Deus tem esses ataques. Eu disse aqui, a primeira coisa que eu disse para os irmãos aqui, que a gente tem um probleminha com a limitação da memória. Pequeno probleminha com a limitação da memória. Nossa cabeça, alguns podem ter uma cabeça, um globo encefálico grande, outros pequenininho, mas a memória é do mesmo tamanho. Fica atrás do lobo temporal e é no máximo de 2 centímetros lá, o lobinho no máximo de 2 centímetros o lugar onde fica a sua memória. Todo mundo tem igual. Pode ter um cabeção, cabecinha, é todo mundo igual. Mas Deus não tem esse problema. Por que o senhor fala que Deus não tem esse problema? Existe um terminho pequeno que o salmista disse a respeito de Deus, que eu preciso de trazer aqui. Deus, o Senhor é antes de tudo, o Senhor é depois de tudo. Então vamos lá. Antes que o mundo existisse, Ele estava lá. E depois que esse mundo for acabado e consumido com fogo, Ele também vai estar lá. É subsistente. Segundo, o mesmo salmista diz que Ele é onisciente.
sabe de todas as coisas. Ele não sabe de uma coisa, Ele não sabe só da sua história, Ele sabe da minha, sabe da sua, sabe desse irmão que está do seu lado, sabe dessa irmã que está do outro lado, sabe da sua casa, sabe de onde você veio, onde você mora, quem são o seu pai, quem são seus pais, né? Quem são sua família, quem são seus parentes. Ele sabe de tudo. E se Ele sabe de tudo, qual a probabilidade dele esquecer? Nenhuma. A onisciência, um atributo de Deus, não deixa Deus esquecer de nada. É por isso que você pode tranquilizar seu coração e lembrar que se Deus te prometeu, pode fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não interessa quantos anos faz que Ele te prometeu, Ele não esqueceu, a promessa ainda está de pé. Está de pé, porque Ele é Deus, Ele não esquece. Deus não tem problema com memória curta. A memória de Deus cabe tudo. Nós não, mas a memória de Deus cabe tudo. Outra coisa, Deus não sofre de SPA. Deus não sofre de pensamento, síndrome do pensamento acelerado. Como é que é esse negócio, pastor? Você acha que Deus está lá assim, inquieto, batendo pé, batendo mão, comendo unha, onofogamia, né? Você acha que Deus tem onofogamia, irmão? Você acredita que Deus tem onofogamia? A linguagem é morfológica, mão, não é? Deus não tem mão, é linguagem morfológica. Mas se Ele tem mão, pela linguagem morfológica, Ele deve ter unha também. Mas você já pensou, Deus não come unha? Quem é que come unha é você. Você acha que Deus está preocupado com o amanhã, irmãos? Você acha que Deus está, ó vida, ó céus, ó que dureza, ó que coisa dura, ó que dificuldade? Você já pensou, você já parou para analisar? Deus não ora, irmãos. Você já colocou na sua cabeça que Deus não ora? Já pensou Deus dobrado o joelho? Ó, eu mesmo, ó Deus de mim mesmo, eu peço para você mesmo, eu peço para mim mesmo. Deus não ora. Quem ora? Você, é eu, é você, é nós. Deus não ora. Deus fala. Eu não canso de dizer, Deus não é democrata e nem ditador. Deus não pergunta para ninguém, nem dita nada. Deus é autocrata, a sua palavra vale por si só. Ele sabe exatamente aonde a palavra vai parar, qual o curso que ela vai fazer, qual rua que ela vai entrar, qual viela que ela vai descer, qual atalho que ela vai... Deus sabe de tudo. E aí você pensa assim, não, mas é só esses 2 textos? Não. Homens de Deus, profeta Ezequiel disse o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe se esses ossos podem voltar a viver. Não precise se preocupar. Deus não sofre de síndrome do pensamento acelerado. Outra coisa, Deus não sofre de desatenção. Nada tira a atenção de Deus. Oh, glória a Deus. Irmão, essa palavra precisa alegrar o seu coração. Deus não é desatencioso. Como é que é, pastor? Não. Irmão, só para você ter uma ideia. Deus colocou um narizinho, um ouvidinho, uma boquinha, uns olhinhos, uma perna, uma mãozinha, um calcanharzinho, um tendão, uma articulação, uma veinha. Deus criou ponto e falou, se essa daqui começar a travar pela gordura que esse camarada vai comer, eu vou usar essa outra aqui. Deus criou pontes. Deus é perfeito e detalhista. A atenção de Deus, irmãos, é em grau absoluto. Você acha mesmo que Ele vai esquecer dos detalhes da promessa? Quando a gente vai construir uma casa, a gente coloca uma parede no lugar, coloca uma porta na outra, e aí depois a gente diz, meu Deus do céu, esqueci da tomada, esqueci da caixinha de luz, esqueci de um condutor, esqueci de uma coisa ou outra. Por isso que tem que ter engenharia, né? Para não esquecer dessas coisas. Mas até o engenheiro às vezes comete o erro de esquecer uma coisinha ou outra. Mas Deus não esqueceu nada. Colocou falange, falanginha, falangeta, colocou tendão, colocou articulação, colocou fêmur, colocou ossos mais robustos na parte de baixo, colocou um calcanhar, irmão, que uma marreta de 4 quilos não pode derreter esse calcanhar seu, não. Calma, ela vai dar uma pancada, vai dar um choque, mas ela não vai derreter, não. Ela precisa ser mais ampliada para derreter. Deus sabe fazer as coisas com mínimos detalhes.
detalhe. Você acha que ele errou no seu cabelo? Você acha que ele errou na sua orelha? Você acha que ele errou na sua cor? Você acha que ele errou na sua pele? Você acha que ele errou na sua mão? Deus não errou nada. Cada parte do seu corpo foi feito com toda a atenção possível de Deus. E cá entre nós, pode procurar em qualquer parte desse mundo, quase 8 bilhões de pessoas, não vai achar ninguém igual a você. Deixa eu só falar uma verdade aqui, nem o seu irmão gêmeo é igual a você. Aqui a gente tem 2 irmãs, deve estar fazendo fechamento aí em cima aí. Tem 2 irmãs, vê se elas são iguais. O Tássio é casado com uma e o Nery que é casado com a outra. Verifica lá se são iguais. Mas nem o dente é igual. Às vezes para tentar ficar igualzinho vem com a mesma roupa, mas no caso contrário, nem nada é igual. Deus tem atenção, meu irmão. Deus não sofre de desatenção. Você está conversando com Deus, está orando para Deus, está falando com Ele, de repente chega alguém e interrompe a sua conversa com Deus. Não, Deus não sofre de desatenção. Deus consegue te ouvir, cada detalhe da sua oração, cada detalhe do seu movimento, e consegue ouvir o outro do mesmo jeito. Como é que é isso? É por isso que Ele é Deus e nós somos homens. Por isso que Ele é Deus e nós somos humanos. Eu não consigo estar conversando com a pessoa, a outra interrompe, eu perco o fio da meada. Eu estou ministrando aqui, de repente alguém pergunta uma coisa aqui desconectada com o que nós estamos falando, de repente a gente perde o fio aqui, de repente a gente perde a conexão com o texto. Porém, Deus não. Deus não perde. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe a hora que você orou, o lugar que você orou, seu estado de espírito, seu estado emocional. Deus sabe exatamente como você estava, do jeito que você estava. E é por isso que você fica surpreso quando Ele vem pela boca de um profeta e diz assim: eu te vi no lugar tal, na hora tal, fazendo tal coisa. É por isso que você fica surpreendido, porque Ele sabe de tudo. Quem serve o Deus que sabe de tudo aqui? Glória a Deus. O texto está nos informando aqui, no desejo do profeta, é nos informar que Deus não sofre de amnésia, Deus não sofre de memória curta, Deus não sofre de esquecimento, Deus não tem essa enfermidade chamada esquecimento. Nós temos, mas Deus não esquece. Irmão, se você perguntar para uma pessoa, a pessoa já foi 10 vezes na sua casa, e você pergunta para ela assim: você pode ir em casa? Ela fala assim: eu não sei chegar na sua casa. Tem alguém aqui que tem dificuldade de gravar endereço, irmãos? Aí, pronto. Agora Deus não. Meu Deus do céu, eu sinto graça aqui, irmão, de falar isso aqui. O nome da sua rua pode trocar. A prefeitura pode mudar o nome da sua rua, mas Deus não erra a sua casa. Vou falar de novo porque isso aqui tem que ser liberado dentro do seu coração. A prefeitura pode mudar o nome da sua rua, mas Deus não esquece e não erra a sua casa. Ah, pastor, essa palavra era para alguém. Não, era certinha para você, ela cabe dentro de você. Deus não te erra. Eu erro alguém, mas Deus não me erra. Deus não desencontra de mim. Deus sempre me encontra em qualquer caminho. Deus é Deus. Deus não sofre de amnésia. Ah, era para entrar na direita, entrei na esquerda. Não. Deus sabe exatamente onde tem que entrar. Ah, pastor, o senhor estava andando e aí a rua era para entrar à direita e o senhor passou, estava numa velocidade muito alta. Deus sabe a velocidade que ele tem que entrar. Deus sabe a velocidade que ele tem que ir para poder entrar na rua certa. Deus sabe a hora certa de pisar no freio, puxar o freio de mão, desligar o carro e entrar na sua casa. Deus não erra o seu endereço. Deus não esquece o seu endereço. Deus não esquece. Ele está dizendo assim: olha, desde o ventre ele já me chamou. Desde o ventre ele já me chamou. Como é que pode, irmão? Eu não canso de dizer aqui, parece até jargão já meu. Deus nos visita dentro do nosso ventre, dentro do ventre da nossa mãe. Deus visita você lá dentro. Você não é conhecido de Deus agora. Deus não está te conhecendo agora. É você que está conhecendo Deus.
Mas Ele já te conhece há muito tempo. Quando você nem sabia quem era você, você não emitia juízo de valor, você não tinha uma mente para razoar, Ele já sabia quem era você, já sabia qual era o seu dom, já sabia qual era o seu chamado e já sabia para onde você ia. Ele te conhece muito antes de você. Deus é o único que me conhece antes dos meus pais. A minha mãe não me conhece como Deus, meu pai não me conhece como Deus. Ele me conhece antes do meu pai, antes da minha mãe. Ele já me conhecia. Alguém que está do seu lado aí, diga para ele: Deus te conhece mais do que seus pais. Diga para ele: Deus me conhece mais do que eu mesmo. Salmo de número 40, Isaías 46, versículo 3. Olha só o que diz esse texto. Isaías 46, versículo 3. Ouve, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós, a quem trouxe no braço, desde o ventre, e levei, andei contigo, não é isso? Na madre da sua mãe. Eu já disse aqui várias vezes que você estava dentro da barriguinha da sua mãe. Deus ia lá, pegava você no colo. Eu levei, o texto está dizendo assim, te embalava, ou te levei no colo. Lá dentro da madre da sua mãe, Ele ia lá dentro da barriguinha da sua mãe, pegava você lá ainda informe e levava você para passear e colocava você no bracinho ainda. Como é esse negócio, meu irmão? Ele te conhece mais do que você. Como Ele vai esquecer de você? Não tem possibilidade de Deus esquecer de você. Eu esqueço do que comi ontem, do que comi no almoço, mas Deus jamais vai esquecer de você. Você é a obra-prima dEle, quem te fez foi Ele, quem te confeccionou foi Ele. Do nada Ele te fez, então Ele sabe quem é você. Pastor, se as nações me desprezarem, se os povos me esquecerem, se as pessoas não me lembrarem, se eu não for lembrada das pessoas, eu terei servido a Deus debalde, eu terei servido a Deus inútil, eu terei servido a Deus vãmente, eu gastaria minhas forças? Não. Porque você não está aqui para servir pessoas apenas. Você só serve pessoas para manifestar serviço a Deus. Mas o Deus que te serve, o Deus que te ajuda, o Deus que amplia as suas condições, o Deus que te dá força, o Deus que o Deus que visita não só você, mas visita a sua história, visita todo o contexto. Ele não te esquece. Pastor, mas a minha mãe me esqueceu, meu pai me esqueceu, minha família me esqueceu. Eles me jogaram de fato para o vento, eles esqueceram de mim. Eles tiraram-me do seu ambiente, me tiraram da sua história. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O teu Deus é a maior família que você tem. Ele é maracandarabaraxandaragaramarachéria. Eu vou repetir, você precisa alegrar seu coração aqui esta noite. O teu Deus é a maior família que você tem. Pastor, eu pensei que eu podia ser acompanhado por A, por B, por C, e eles me abandonaram. Eu sei, os homens são falhos. Salmo 108, versículo 11, né? Em vão o socorro que vem dos homens. Por isso, Senhor, dá-nos auxílio, ajuda-nos, porque o socorro dos homens é vão. Eles é muito fraco. Mas Deus não. Deus fala na hora certa. Deus trabalha na hora certa, Deus atua na hora certa, Deus age no momento correto. Você pode ficar despreocupado, a sua alma pode ficar tranquila, seu coração pode repousar em paz. Deus visita a tua história antes dela existir, Deus visita você antes de você se formar. Deus não vai te abandonar agora, você não vai ficar abandonado por Deus agora. Ah, pastor, só porque eu estou grandinho? Não, a palavra de Deus vai cumprir na sua vida, custe o que custar, queira o mundo ou não, Deus vai cumprir a sua palavra. Eu vou concluir aqui. Exulta-te. Eu sou o consolo para meu povo. Sou o alívio dos aflitos.
Deixa eu te fazer uma coisa aqui. Porque muitas vezes você aflige a sua alma de uma forma tão poderosa, tão grande, tão violenta. E você fala assim: Senhor, e agora? Como é que vai ser? E você acaba de falar isso com Deus. E parece que entra um negócio na sua alma, assim, uma brisa. Sabe como no dia do Pentecostes? Parece que entra uma brisa. Parece que entra um ventinho, assim na sua alma. Você nem terminou de falar. Já uma quietude. Já uma paz no seu coração. A sua alma já começa a se alegrar. Você estava chorando talvez, agora você já está cantando um hino. Você estava falando algumas coisas com Deus, daqui a pouco você já está falando com pessoas: ó, vai dar certo, Deus está na frente, Deus está controlando, Deus está cuidando, Deus é ajudador nosso, Deus vai romper a aurora com a gente, Deus vai nos levantar, Deus vai nos honrar, aonde a gente teve vergonha, onde a gente foi ameaçado, Deus vai nos dar dupla honra, os anos que o gafanhoto consumiu, levou tudo embora, Deus vai trazer de novo como restituição, Deus vai restituir anos, Deus vai restituir história, Deus vai restituir a família, Deus vai restituir todos os benefícios que tinha nos dado, e o mal quis arrancar. Ao mesmo tempo, você já parou para analisar que você ora dentro do seu quarto e a resposta de Deus vem no seu portão? Às vezes você dobra o seu joelho no seu quarto, não falou com ninguém, talvez nem usou palavras para orar, porque muitas vezes a gente ora e não usa palavras, a gente só usa lágrimas. Senhor, não consegue falar, a gente não consegue esboçar o que a gente está sentindo, e a lágrima vem e desce nos nossos olhares. Mas aí o salmista diz: Deus, o Senhor pega cada gota da nossa lágrima e coloca nesse odre santo, nesse teu odre santo. Meu irmão, eu sei que você talvez não saiba falar, eu sei que talvez você não sabe expressar o que está sentindo dentro do seu coração, dentro da sua alma, mas duas coisas acontecem. A primeira, Deus envia um anjo para coletar toda a sua lágrima e colocar no seu odre e registrar no livro das lágrimas. E segundo, a Bíblia diz, Romanos 8:26, que o mesmo Espírito intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos o que falar, Ele ora por nós, intercede por nós, usando as palavras que convém diante de Deus. Se eu não sei orar, o Espírito de Deus vai orar por mim diante de Deus. O Espírito de Deus vai orar por mim. Se eu não sei usar a palavra, Ele vai orar por mim. Mas você será abençoado, contemplado e visto, porque Deus não se esquece de você. Deus não se esquece. Pastor, aonde é que eu estou gravado? Estou gravado na palma da mão de Deus. É impossível Deus te esquecer. Deus tem atributos tão gloriosos, tão poderosos, que Ele não poderá esquecer de você, não poderá esquecer da sua história. O que Deus disse, o que Deus falou, o que Deus prometeu, vai se cumprir. Não esqueça você de Deus, porque Deus jamais vai esquecer da sua história. É só um tempo, calma. Calma. É só um pequeno tempinho. É só um pequeno momento. Mas Deus vai cumprir o que falou. Comigo a Bíblia. E eu preciso encerrar aqui, Marcos 13:31. Marcos 13:31, por gentileza. Estou sentindo graça de Deus aqui, irmãos. Quem recebe o poder dessa palavra aqui no nome de Jesus? Deus não te esquece, meu irmão. Marcos 13, capítulo 13, versículo 31. O texto sagrado diz: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Números, capítulo número 23, versículo de número 19. E versículo 20 também nós vamos ler, o 19 e o 20 também, só para que fique sintetizado e também gravado na tábua dos seus corações. Números, capítulo 23, por gentileza, Números 23, versículo 19. E depois nós vamos ler o versículo número 20 também em alta voz aqui, na noite desse dia, profetizando a nossa casa, profetizando para a nossa família, profetizando para o nosso celeiro, profetizando para a nossa história, profetizando para aquilo que Deus nos deu de presente. Números capítulo 23, versículo de número 19. Números capítulo 23, versículo de número 19. Diz o texto sagrado: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Sabe quais são essas palavras? Ou de quem são essas palavras? São de um feiticeiro chamado Balaão.
Balaão está dizendo: vocês estão pedindo para amaldiçoar vocês mesmos. Só que Deus não é homem para mentir. Tudo que Ele fala, Ele confirma. Tudo que Ele diz, Ele faz. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai fazer. Não tem o que eu faça, Ele vai fazer. Agora olha o versículo número 20, irmãos. Olha que versículo glorioso. Um feiticeiro está dizendo isso. Não é a boca de Deus, não é um homem de Deus. É um feiticeiro. Olha a convicção que os filhos das trevas têm a respeito de você, a respeito daquilo que Deus designou para você. Ele diz assim: eis que recebi mandado de quê? Mandado de quê? E não posso mudar. Eu não posso voltar atrás. Eu recebi do Senhor para os abençoar. Eu fui mandado aqui para abençoar. Isso não pode ser mudado. Ele já abençoou, Ele já liberou a bênção. Eu não posso mudar. Não tem propriedade em mim para mudar. Não tem graça em mim para mudar. Eu não tenho autoridade, ferramenta para mudar. Se Ele já abençoou, é a bênção, é a bênção, é a bênção, é a bênção, é a bênção. Se porventura uma mãe sofrer um colapso, sofrer um lapso temporal, sofrer um Parkinson, sofrer uma amnésia, tiver alguma coisa, um Alzheimer, tiver alguma coisa e esquecer, ela tiver uma demência, se tornar uma pessoa mentecapta, uma pessoa com loucura permanente, não tem problema. Parte B do versículo número 15, 49, versículo 15 de Isaías. Eu todavia. Vamos repetir para quem está do lado aí. Diga assim: eu todavia não me esquecerei de ti. Eu todavia não me esquecerei de ti. Se a mãe esquece do filho, eu não me esqueço de ti. Você está gravado na palma das minhas mãos. Levante sua mão para os céus. Perdidos, sua memória não vai ser perdida. Aquilo que Deus colocou na sua mão como dom, como talento, não vai ser perdido. Aquilo que Deus colocou como dom seu não vai ser perdido. A sua família não vai te abandonar. E se abandonar, Ele te protege e não te desampara. Você não vai passar pelo processo de fome, pelo processo de nudez, o processo do frio, porque a mão de Deus vai te amparar. O alimento vai chegar na hora certa, o recurso vai chegar na hora certa. Você não vai ser humilhado pela sociedade, porque uma bênção de Deus está sobre a sua vida. Aonde você foi, de alguma forma, humilhado, dupla honra. O que o diabo talvez tenha tomado de você, tem tirado alegria, tem tirado paz, tem tirado alguma coisa, Ele vai te restituir, vai te restituir. Só quem recebe essa palavra, só quem recebe essa palavra, dê um brado de glória, dê um brado de glória. Toque na mão de quem está do seu lado aí e diga: Deus é por nós. Nós não vamos perder essa batalha. Nós não vamos perder essa guerra. Não vamos perder. Pastor, qual é a única condição de eu viver essa palavra? Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 21. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Pastor, mas se alguém se levantar contra mim para poder me abater, não tem problema. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Eles não vão ganhar essa guerra, eles não vão ganhar essa peleja, porque o Senhor pelejará por ti. Pastor, mas tem mais alguma coisa? Tem. Êxodo 14, 14. Essa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Vocês ficam quietinho, tranquilo no seu caminho, porque eu vou pelejar por vocês. Jesus disse, meu irmão, fica tranquilo. Jesus disse, fica tranquilo. A palavra de Deus, fica tranquilo. Você não perde. A mão de Deus é sobre a sua casa. Dentro da sua casa não haverá prejuízos. Dentro da sua casa, quem diz o amém? Dentro da sua casa não haverá prejuízos. Profetiza para alguém aí, por favor. Profetiza para alguém. Profetiza para alguém. Dentro da sua casa não haverá prejuízos. O mal não te toca, meu irmão.
Paulo Richelli, por favor, palavra de oração e agradecimento a Deus por esse culto, pastor Jefferson nos impetra as bênçãos apostólicas no nome precioso. Eu tenho certeza